Agora, também quero que você pense comigo, tá? O café foi indo para o oeste paulista, certo? No interior de São Paulo. Só que esse café é para exportação. Então ele vai, né, ter que vir para o porto. E o porto de São Paulo, todos sabem, é o porto de Santos. Por isso que quando eu falei do café lá, o Museu do Café, onde que é? Lá em Santos, né? Então, esse café tem que ser, né, trazido. Então, foi nessa época que surgiram várias ferrovias para trazer, né, o café lá do interior de São Paulo para o Porto de Santos. Você está vendo que está numerado, número um e 2? Essas, justamente porque caiu num vestibular. Eles questionavam, né, a mão de obra, o porquê das ferrovias e assim por diante, tá? Quando nós olhamos para São Paulo hoje, principalmente a Avenida Paulista, é difícil de imaginar que aqui era uma vila, né, praticamente inexistente, que foi fundada, né, lá no século XVI, mas foi o polo do bandeirismo, mas que tinha ficado aqui praticamente, né, abandonada e muito inexpressiva, como eu já disse. Tá? Mas a partir então do café, os imigrantes saíam do Porto de Santos, eram deixados, né, onde hoje é o Museu do Imigrante, e dali iam para as fazendas de café. São Paulo era uma vila que, não sei se você sabe, até o século XVIII se falava mais tupi-guarani que português. Era uma vila quase que perdida. E a partir do café é que a cidade começa a crescer, porque geralmente era aqui que se fazia então a comercialização do café. Então, olha, agora nós já podemos dar uma paradinha que é a seguinte: quando você pensar nessa expansão do café para o Oeste Paulista, você já vai ter uma modernização do transporte, né? Você já vai ter uma intensificação da urbanização de São Paulo. Então, já começam a surgir elementos novos, e principalmente o imigrante. Então, eu queria que você desse uma olhada também na tabela de imigração, tá? E eu queria depois que você comparasse, tá, a entrada de escravos no Brasil com a entrada do imigrante. Tá? Então, essa substituição do trabalho escravo por trabalho livre também tem que se implicar nisso, né? Houve, na verdade, a substituição do trabalho né, do negro africano pelo imigrante. Então, tinha toda uma política, né, de chamada branqueamento. As pessoas diziam o quê? Ah, que o trabalho, né, livre, ele era mais produtivo. Mas veja, ele não era produtivo porque o cara era branco, né? Ele era mais produtivo porque o trabalho era livre. Ele, por exemplo, podia ser mandado embora se não produzisse. Tá? Faz uma hipótese aí, né? Só para nível didático. Se fosse ao contrário, tá? Ou seja, os brancos escravos e os negros livres. Tá? Quer dizer, o branco escravo ia ser mais produtivo, porque um cara escravo vai querer aumentar a produção do seu senhor. Pessoal, você estudou história antiga, você já viu na Grécia, em Roma, existiam escravos brancos, tá? E aconteceu o mesmo problema. O trabalho escravo não é um trabalho produtivo, né? Não é pela questão da cor da pele, é porque a lógica é essa. Se você, por exemplo, for branco, se coloca numa posição de escravo, você iria se mostrar um trabalhador eficiente para o seu patrão? Óbvio que não, né? Ser separado, gente, é a coisa mais terrível. Por exemplo, uma escrava que tivesse um filho, tá? O filho não ia ser criado por ela. O filho poderia ficar ali uns dias e aí o fazendeiro decidia, olha, eu vou vender essa criança lá para a fazenda né, do vizinho. Então, até a maternidade, né, que é uma das coisas assim, talvez mais valorizadas na nossa sociedade, né? Essa maternidade, pessoal, pensando em escravidão, ela não existia, porque o filho não era dela,
Podia ser vendido, trocado por um cavalo, sei lá, gente. Então, a coisa mais absurda, né? Mais terrível que a humanidade produziu foi a escravidão. Então, até a próxima aula. Se você gostou, compartilha, dá um like para a gente continuar mantendo esse canal. E aí, a gente se encontra então nas próximas aulas, tá? Um grande abraço para você.